Senhores vereadores, público que nos acompanha, presente nesta sessão, também aqueles que acompanham pela transmissão do site do Poder Legislativo e aqueles que acompanham pela transmissão da Rádio Comunidade FM, boa noite. Declaro aberta a 37ª sessão ordinária de hoje, dia 15 de outubro de 2018. Consulto plenário sobre a dispensa da leitura da ata da 36ª sessão, que já foi encaminhada aos senhores vereadores. Havendo consenso quanto ao pedido de dispensa de leitura, eu coloco tal ata em discussão. Em votação, a ata da sessão anterior foi aprovada pela maioria dos vereadores e eu registro a ausência dos representantes. Ismael Miguel da Silva, Sérgio Rodrigo de Oliveira, Alan João Orlando, Gideon dos Santos e Gustavo Braga. Matérias constantes do expediente recebidos do senhor prefeito. Ofício número 842/2018, em atenção ao requerimento número 381/2018 do vereador Gustavo Braga, solicitando informações sobre a adequação do trânsito da confluência da Avenida Jean Gabriel Velim com a Rua João Colucci. Ofício número 851/2018, em atenção ao requerimento número 296/2018 do vereador Miguel Bragione, solicitando informações complementares sobre a nomenclatura de ruas do bairro Jardim Recreio. Ofício número 852/2018, em atenção ao requerimento número 380/2018 do vereador Gustavo Braga, solicitando informações sobre as ações para conter o aparecimento de inúmeras capivaras na Avenida Nicolau Bruno e adjacências no Jardim Porto Novo. Ofício número 853/2018, em atenção ao requerimento número 364/2018 do vereador Renato Pires da Rosa, solicitando informações sobre a possível retirada ou substituição de um espaço azulejado que não está sendo utilizado, de frente ao ETA Oswaldo da Cunha Leme, esquina das ruas Dona Balbina com Nelson Pereira Lopes. Ofício número 854/2018, em atenção ao requerimento número 370/2018 do vereador Antônio Carlos Correia, solicitando informações se existe previsão ou estudos para a realização de obras referentes às guias, drenagem e asfaltamento da Avenida João José Tábio Miziara, bairro Jardim Areia Branca. Ofício número 855/2018, em atenção ao requerimento número 373/2018 do vereador Miguel Bragione, solicitando informações sobre a área de terrenos baldios na rua Sebastião de Jesus, no Jardim Vitória, quanto ao lançamento de lixo e continuação do asfaltamento daquela via. Ofício número 856/2018, em atenção ao requerimento número 377/2018 do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, solicitando informações sobre a possibilidade de aulas de educação física serem ministradas por professores de educação física no ensino infantil. Ofício número 857/2018, em atenção ao requerimento número 389/2018 do vereador Renato Pires da Rosa, solicitando informações sobre a recriação de vagas do estacionamento para idoso de frente à Prefeitura Municipal, tendo em vista que, quando da colocação da lomofaixa, a mesma foi removida. Ofício número 860/2018, em atenção ao requerimento número 378/2018 do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, solicitando informações sobre a parceria entre a administração e a Polícia Militar para a aplicação do PROERD no município. Recebidos e diversos. Ofício número 1008/2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando para conhecimento cópia do interior teor das decisões proferidas referente ao processo TC 001134/010/11, dado o conhecimento à casa. Recebidos os senhores vereadores, requerimentos. O requerimento 403, que é de minha autoria e de todos os vereadores, solicita que seja constado em ata de nossos trabalhos votos de pesar pelo falecimento do senhor Moacir Ferreira. Já o requerimento 410, de autoria do vereador Ismael Miguel da Silva, também solicita que seja constado em ata de nossos trabalhos votos de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Fraianelli. Ambas as matérias legislativas recebem despacho favorável desta mesa. Requerimento número 404/2018. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas às normas regimentais,
que seja oficiado o presente documento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, visando aos seguintes esclarecimentos. Número 1. Atualmente, em Porto Ferreira, existem ruas que não possuem denominação. Se sim, onde se situam? Número 2. Qual foi o último bairro que recebeu nomenclaturas de vias públicas e em que ano tal procedimento administrativo ocorreu? Número 3. Qual é a previsão de tempo pela Prefeitura de abertura de novos loteamentos e qual loteamento está em curso? Favor indicar a localização e a etapa de calcionamento nos termos da lei municipal. Plenário Xerignatos, 11 de outubro de 2018, Miguel Brajão de Lima Coelho, vereador. Requerimento número 404, que solicita informações sobre nomenclaturas de ruas e abertura de novos loteamentos, está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado pela maioria dos vereadores. Eu registro a ausência e justifico que o vereador Gustavo Braga não participará desta sessão por motivo de viagem. Requerimento número 405/2018. Senhor presidente, requiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o presente documento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, visando aos seguintes esclarecimentos. Número 1. Onde se localizam os terrenos baldios da administração municipal, estadual e federal? E quantos terrenos são? Número 2. Considerando que tais terrenos não possuem edificação, quantos deles são dominicais? Número 3. A administração possui algum planejamento no que tange ao incentivo popular de hortas comunitárias visando a utilização de alguns dos terrenos supracitados? Se sim, favor manifestar. Número 4. A administração tem conhecimento dos trabalhos promovidos por munícipes referentes às hortas comunitárias na cidade de Santa Bárbara do Oeste? Em caso negativo, favor verificar e analisar sobre a viabilidade de seguir o exemplo eficaz daquele município. Plenário Ciro Ignácio, 11 de outubro de 2018, Miguel Brajão de Lima Coelho, vereador. Requerimento 405, de minha autoria, que solicita informações sobre terrenos baldios do município, estado e federação e a possibilidade de incentivo popular de hortas comunitárias nos mesmos, está em discussão. Senhores vereadores, o motivo desse requerimento é que nós temos em Porto Ferreira vários terrenos baldios que pertencem à administração pública. Esses terrenos acabam tendo aí a sua eficácia e o seu fundamento como dominical. Isso quer dizer, a prefeitura não tem nenhuma disposição já determinada para a utilidade daquele terreno. E recentemente eu estive numa cidade, em Santa Bárbara do Oeste, e me surpreendi com a quantidade de hortas comunitárias. Essas hortas são realizadas e são mantidas pelos cidadãos que moram nas adjacências desses terrenos. O cidadão sai de sua casa e começa com o plantio. Você vê um quarteirão, você vê 100 metros, 50 metros de terreno pertencente à municipalidade, e esse terreno com o zelo, com o cuidado do próprio cidadão. Isso me chamou muita atenção e me indaguei. Por que não trazer isso para Porto Ferreira e incentivar as pessoas, não por incentivo fiscal ou de algum tipo de recurso, mas incentivar o cidadão para ter essa consciência e adotar esses terrenos baldios e reverter esse plantio, por meio de horta comunitária, à própria comunidade de alguma forma. Essa é a motivação da matéria agora apresentada. Requerimento 405 está em votação. Foi aprovado pela maioria dos vereadores. Senhores vereadores, eu peço a retirada do requerimento 406, que encaminha o anteprojeto de lei, número 13, por ter esquecido de acrescer algumas informações para essa iniciativa, que é a premiação do aluno destaque do ano. Requerimento número 407/2018. Senhor presidente, requiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre a precariedade da praça e da quadra poliesportiva no Jardim Independência. Número 1. Qual trabalho tem sido realizado pelo Executivo para buscar parceiros para adotar estas repartições que hoje se encontram sempre com vislumbre de abandono? Justificativa.
No período noturno, a quadra se encontra com pouca visibilidade e moradores naquela localidade perguntam se há possibilidade de reparos antes do período de férias escolares. Plenário Ciro Ignatius, 11 de outubro de 2018, Ismael Miguel da Silva, vereador. Requerimento 407, que solicita informações sobre a precariedade da praça e da quadra poliesportiva no Jardim Independência, está em discussão. Com a palavra o autor da matéria, vereador Ismael Miguel da Silva. Senhor presidente, vereadores, público presente, Paulo também aqui transmitindo com a comunidade FM, todos que nos assistem através do site do Poder Legislativo, uma boa noite a todos. Fiz este requerimento através também ali de alguns munícipes na localidade do Jardim Independência, e eu fui em loco, tirei até algumas fotos ali, e realmente nós estamos chegando aí nos períodos de férias escolares. E um dos lugares que nós temos, os poucos lugares que nós temos, eu fui ali, apreciei aquele lugar, infelizmente não saí contente com o que eu visualizei ali. A quadra do Jardim Independência, infelizmente, continua ainda do mesmo jeito, está a desejar, tanto a praça quanto a quadra. E o meu questionamento maior nós temos que ter uma preocupação, sim, com os jovens, os nossos jovens agora são a semente do futuro. A gente sabe que nós estamos aí decorrendo uma luta contra o crime, a criminalidade, as drogas, e é um período até então de nós atentarmos aí por esse. Agora, nos 2 próximos meses, a gente sabe que existe período de férias, e seria um lugar maravilhoso. Ali tem uma quadra que pode ser praticado vários esportes ali, porque é um futebol de areia, é um futevôlei, até então é um futebol de campo ali, tem os meninos que correm ali. Enfim, a minha preocupação maior, na verdade, é quanto à manutenção. Nós sabemos que tem até um projeto que possa ser adotado uma praça, ou seja ela um lugar onde que um empresário possa estar ali, colocando a sua propaganda, a sua publicidade, e ao mesmo tempo cuidando daquela localidade. Só que por muito tempo eu tenho preocupado, eu não sei de que maneira o Executivo tem feito procurado essa parceria, ou como tem feito essa propaganda, essa publicidade, para que eles possam adotar e até acreditar nesse exato momento que nós estamos passando, eu falo assim, no município, economicamente, e nós temos que ter parceiro. E eu não tenho visto isso acontecer. Algumas quadras, alguns lugares ainda que a prefeitura poderia, de uma forma, na verdade, é para isso que o Executivo e até então todos os indicados no seu cargo têm por direito a cuidar daquela localidade, mas eu vejo um desprezo muito grande. E eu sei, já entrou a indicação aqui, já foi até de outros vereadores, eu creio que até o próprio Marcelo fez uma indicação quanto o cuidado daquela praça e outras também, e a quadra também. Só que a questão maior é o seguinte, nós temos que continuar, não simplesmente ali passar uma tinta ou limpar o capim e achar que está tudo legal. Nós precisamos dar continuidade a questão da manutenção. Então eu quero ver se há essa possibilidade de ter uma manutenção e quem cuida, como que é feito uma audiência com os moradores ali daquela localidade, alguém precisa cuidar daquilo. Nós temos exemplo aí da quadra do Dornelles mesmo, tem os meninos que tem um campeonato ali, o Sérgio até participou recentemente, o vereador Sérgio, com prêmios ali, incentivando, na verdade, aqueles meninos. Mas a minha preocupação maior é essa, nós não podemos olhar isso diante aos nossos olhos e nos acomodar, achar que está tudo bem, e está chegando aí o período de férias, os meninos precisam de recreação, precisa acontecer, adolescente fugindo das drogas, nós precisamos nos posicionar quanto a isso. Requerimento 407, continua em discussão. Em votação. Foi aprovado pela maioria dos vereadores. Requerimento número 408/2018. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando informações do Executivo quanto à extensão da obra realizada na Avenida Sádio Tayar, onde a mesma, por estar mais extensa,
Ontem mesmo, por estar mais extensa, a visibilidade noturna está muito ruim. Número 1. Existe já no projeto as trocas das lâmpadas para aquela localidade? Número 2. Está previsto na avenida uma galeria de escoamento de águas? Justificativa. Ainda na parte alta da avenida está ocorrendo grande acúmulo de água, onde motociclistas não conseguem trafegar, podendo ocorrer grandes riscos de acidente. Plenário Sr. Ignatius, 11 de outubro de 2018, Ismael Miguel da Silva, vereador. Requerimento 408, que solicita informações sobre as obras na Avenida Sá de Taiar, está em discussão. Com a palavra o autor, vereador Ismael Miguel da Silva. Senhor presidente, vereadores, público presente, venho eu de novo aqui, né? Na verdade, só vim citar algo que ocorreu ali e eu também presenciei. Devido à extensão daquela avenida, que ficou muito boa, quero parabenizar aí pela obra, o executivo, pela ação naquela localidade, né? Que ficou uma obra até muito bonita de ver, de olhar, né? Aos olhos, por enquanto. Não terminou a obra ainda, mas devido à extensão da obra, aquela luz, aquela luminosidade que tem ali naquele local, ela ficou um pouco ofuscada, tá? Uma lâmpada que não favorece a extensão daquela a avenida inteira, e eu até perguntei quanto a isso, quanto eu sei que está o projeto ainda, está se desvencilhando o projeto, mas também, nesse período agora, houve um grande período de queda de água ali, e houve sim já, tá? Um grande empoçamento de água ali, e os meninos de motos ali não conseguiam passar, e até meio que caindo, falou, vereador, estamos com problema de escoamento de água aqui. Então está terminando a avenida ali, mas existe sim uma necessidade de ter uma galeria ali, e não foi feito ainda, então vamos fazer com excelência. Tá? Foi feito bonitinho? Foi, mas nós temos que fazer tudo com excelência. Então eu venho aqui, estou perguntando se há possibilidade, tá certo, de até o final da conclusão daquela obra, a gente ter ali, porque eu quero vir aqui, eu quero aplaudir, mas do jeito que está ainda não está favorecido, não favorece, na verdade, esse vereador vir aqui e aplaudir aquela obra. Requerimento 408 do vereador Ismael Miguel da Silva continua em discussão. Com a palavra o vereador Renato Pires da Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, o povo aqui presente, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, muito importante, vereador Ismael, gostaria de assinar em conjunto com o senhor, seu requerimento. O senhor salientou bem uma obra de extrema necessidade, é muito importante, sem dúvida, e trata-se do trânsito. O trânsito tem sido uma frequência aqui, um assunto frequente nessa casa, então nós não podemos nos esquecer da segurança, tanto na parte de escoamento de águas, como na parte da iluminação, porque ali demanda um tráfego muito grande, é uma área onde tem crescido, a cidade tem crescido muito para aquele setor leste, na verdade, então nós precisamos dar boas rodovias, aliás, boas vias de escoamento de trânsito, mas principalmente com segurança. Então eu quero assinar junto, em conjunto com o senhor. Muito obrigado. Matéria ainda está em discussão. Em votação. Requerimento aprovado pela maioria dos vereadores. Requerimento número 409/2018. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. Número 1. Quanto à não execução das indicações, de que forma as mesmas são apreciadas pelas secretarias municipais? Número 2. Existe um cronograma para as mesmas serem atendidas? Número 3. Quais são os critérios para que essas informações cheguem até esta Casa de Leis? Justificativa. Estou preocupado quanto a algumas informações, indicações, sejam elas em caráter de urgência ou emergência, ocasionando grande descontentamento de respostas a este vereador e aos indicadores. Plenário Sr. Ignatius, 11 de outubro de 2018, Ismael Miguel da Silva, vereador. Requerimento 409, que solicita informações se existe cronograma para a execução de ações indicadas pelo Legislativo, está em discussão. Com a palavra o autor, vereador Ismael Miguel da Silva.
Senhor presidente, vereadores, eu fiz esse requerimento, na verdade, porque eu tenho visto e eu tenho até um pouco preocupado. Existem algumas indicações feitas pelos vereadores que é até mais urgente do que um requerimento. E o requerimento a gente tem um prazo para ser atendido. Mas se nós posicionamos a fazer uma indicação, eu gostaria que fosse, né, de uma maneira mais orquestrada, né, eu preciso de um cronograma, eu não sei. Quando um requerimento de minha autoria, na verdade, o próprio vereador Gideon dos Santos fez um requerimento similar a este, questionando até então de que maneira é feito. Sabe por quê que eu vim indignado aqui posicionar isso? Fiz, sim, uma indicação, na verdade, de extrema urgência, ali no bairro do Jardim Pascoal Salzano. Tá? E passou-se o tempo, o próprio morador foi ali e teve que executar algo que ficou constrangedor, tanto para mim quanto para o executivo também. Mas ele veio falar comigo. Então ele teve que executar algo, pegar ali, né, entrou dentro de um bueiro para tentar desentupir aquilo ali, e ele corre um risco de pegar uma infecção generalizada. Nós temos que nos preocupar, e ficou muito complicado. A gente sabe que nos dias agora que nós estamos vivendo, as pessoas já não olham, né, com tanto prazer, nós, tanto do executivo, legislativo, os vereadores estão aqui e sabem o que eu estou dizendo. Então, assim, quando a gente pede, eu gostaria de uma atenção, eu só quero saber de que forma, e até que esses vereadores possam ter esse feedback, porque nós não temos assessores. Né? Esses vereadores não têm assessor. Se eu tivesse um assessor, eu ia pedir para que ele fosse até determinado departamento e trouxesse essa informação para mim. Então, estou preocupado sim, e até então já dei o meu parecer quanto àquela família e aquele senhor, e até orientei-o para que ele não venha fazer tal ações, tá? Porque ele está correndo um risco muito grande. Até então isso é como se fosse uma bola de neve. Ele entra lá, ele faz isso, aí vai saturar o hospital, era desnecessário, mas era um serviço nosso. Então eu gostaria de uma atenção aí nesse exato momento. Já falei no departamento de obras, já conversei lá com o diretor de obras, ele concordou, está ciente do caso, mas eu gostaria de ir um pouco mais além quanto a este requerimento. Requerimento 409 continua em discussão, que dessa vez será preenchida pelo vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanham pelos meios de comunicação e que se fazem presentes, uma boa noite. Senhor presidente, queria pedir um sinal de advertência no plenário da casa, que as conversas paralelas, isso daqui está parecendo um mercado de peixe, né? Não está nem parecendo uma sessão camarária, né? Bom, a respeito da questão do requerimento do vereador Ismael, o senhor está coberto de razão, vereador. Por várias vezes eu fiz requerimento por escrito, outras vezes requerimentos foram feitos de forma verbal, requerimentos que se faziam necessários de forma urgente, coisas que tinham que ser resolvidas logo no dia seguinte, ou com prazo de 2, 3 dias seguintes, e a gente não está tendo uma resposta positiva em relação a isso, e a cobrança, ela vem em cima do vereador por parte da população, da comunidade, daqueles que cobram. Então, é importante que a Prefeitura Municipal, através do senhor prefeito, do departamento de obras, que são a grande maioria das demandas que são apresentadas aqui na Casa de Leis, possam pontuar isso através de cronogramas. Por exemplo, vamos lá, eu tenho alguns pedidos relacionados a serviço de roçagem e capinagem nas mediações do Corpo de Bombeiro e da Faculdade Acer. Já faz mais de um mês que eu venho pedindo quase toda semana aqui e a gente não está tendo a resposta necessária. Em relação à questão da execução de uma lombada, da construção de uma lombada, lá nas imediações do bairro São Manuel, especificamente ali na Avenida Pedro Basso, o vereador Ismael também veio solicitando por várias vezes a questão da lombada.
vai fazer 3 anos agora, veio da administração passada, foi no primeiro ano de governo, a gente bateu em cima aqui no segundo ano de governo do atual prefeito, que agora a gente não teve a resposta. E pelo Departamento de Obras já foi constatado que ali precisa de uma lombada ou então de uma faixa elevada. Então a gente gostaria de pedir a colaboração. Entendemos que o Departamento de Obras, a Prefeitura, vem passando por várias dificuldades, mas nós temos que dar uma resposta rápida para a nossa população. Requerimento continua em discussão. Senhores vereadores, olha, eu entendo, vereador Ismael, acerca do seu inconformismo, da sua indagação. Contudo, e também para o vereador Bertazzi, que já tem um conhecimento de casa, indicação não vincula o executivo a cumprimento de nada. Não há como você indagar a prefeitura sobre a realização de indicações que você está sinalizando, que você está apontando para o executivo como serviços que a população reclama e a prefeitura terá a obrigatoriedade de resolvê-las. A indicação é uma mera formalidade de um pedido público que não atinge a obrigatoriedade da prefeitura cumprir aquilo que você está indicando. Você, me refiro ao cidadão que procura pelo vereador e ele reporta ao executivo. Então, me perdoem, se um requerimento desse receber uma resposta como prejudicada, o executivo terá toda a sua fundamentação em fazê-lo. No entanto, cabe ao plenário a decisão de aprovação de um requerimento desse, que ele tem um conteúdo de indagação que não prospera e foge da alçada e da competência legislativa. A matéria ora em questão está em votação. Foi aprovada pela maioria dos vereadores. O vereador Gideon dos Santos deixou seu voto favorável. Indicações. Indicação 380 de 2018 do vereador Miguel Bragione, sugerindo serviço de tapa-buraco na rua João Miranda Salgueiro, próximo ao cruzamento da rua Perón de Gine. Indicação número 381 de 2018 do vereador Miguel Bragione, sugerindo pintura na calçada da Avenida Arcir Giareto Barcelos para a continuidade do espaço de caminhada. Indicação número 382 de 2018 do vereador Miguel Bragione, sugerindo reparo em sinal intermitente na esquina da Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjás com a Avenida Arcir Giareto Barcelos. Indicação número 383 de 2018, do vereador Miguel Bragione, sugerindo estudos para a instalação de redutores de velocidade na extensão da rua José Gomes, no Parque Residencial Porto Belo. Indicação número 384 de 2018, do vereador Francisco Donizete Pereira, sugerindo instalação de placas de sinalização de trânsito e denominação de nomes de rua no bairro Santa Cruz. Indicação número 385 de 2018, do vereador Francisco Donizete Pereira, sugerindo reparo em lâmpada intermitente em frente ao ponto de ônibus da rua Redo Gelo da Paixão. Indicação número 386 de 2018, do vereador Alan João Orlando, sugerindo serviço de manutenção das vias de acesso dos bairros Cuca Fresca e Estância Flávia. Indicação número 387 de 2018, do vereador Ismael Miguel da Silva, sugerindo tapa-buracos na rua Paulo Ripa, número 105, no Jardim Independência. Indicação número 388 de 2018, do vereador Alessandro Rossi Bertazzi, sugerindo dar denominação de José Carlos Rodrigues da Silva à rua ou logradouro público. Palavra livre inicial. Não há nenhum vereador inscrito para uso da palavra livre inicial. Eu a dou por encerrado e consulto o plenário pedindo a dispensa do intervalo regimental para entrarmos na ordem do dia. O plenário consente e entramos na ordem do dia. Temos a apreciação única do projeto de lei número 18 de 2017, que dispõe sobre a revisão do plano diretor do município de Porto Ferreira e da outras providências.
eu, antes de proceder à leitura do parecer e do conteúdo que acompanha o referido projeto, informo os senhores que o presidente da Comissão de Redação e Justiça, vereador Marcelo Ozelin, hoje no final da tarde, pediu a retirada das emendas que estavam previstas para o referido projeto de lei. Parecer em conjunto das comissões permanentes da Câmara Municipal de Porto Ferreira. O parecer atesta que é constitucional, não se opõe e deixa o mérito para ser discutido em plenário. Está assinado pelo parecer, pela Comissão de Justiça e Redação, pela Comissão de Finanças e Orçamento, pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, Defesa do Meio Ambiente, Educação, Esportes e Turismo, Segurança Pública e Saúde, todas as comissões do Poder Legislativo. Esse projeto de lei, ele chegou ao Poder Executivo ao Poder Legislativo no dia 6 de novembro de 2017. Recebemos um ofício do Compur no dia 8 de março de 2018, informando sobre a não previsão legal de submissão final do projeto à apreciação desse Conselho. O Executivo encaminhou ofício informando sobre as deliberações e anexado de um parecer jurídico do Poder Executivo. Houve um celeuma, que não precisamos entrar no mérito. O Compur encaminhou à Prefeitura e a Prefeitura enviou os pedidos de sugestões de emendas referentes ao projeto. Por fim, o Poder Legislativo realizou audiência pública, na verdade foram duas, para debater sobre a inserção ou não de emendas e, como disse, as emendas constavam até às 6 horas da tarde, quando houve o pedido de retirada. Toda a divulgação, lista de presença da audiência pública, o projeto está acostado dessa documentação que comprova o trâmite dentro do Poder Legislativo, e também a Associação de Bairros do Parque dos Laranjais oficiou, endereçando à Câmara e às comissões, uma robusta documentação sobre o teor do projeto e aquilo que estava para ser discutido e votado. Tudo foi encaminhado e tudo percorreu as comissões competentes, sobretudo a Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. O parecer jurídico da Câmara Municipal opinou pela constitucionalidade do projeto, fez algumas considerações e que passo a ler. Projeto de Lei Complementar número 18 de 2018, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a revisão do Plano Diretor do município de Porto Ferreira. Lei Complementar número 74 de 2007. Preliminarmente, fica consignado que os trâmites da propositura do projeto de lei complementar em comento está maculado, visto não atender os pré-requisitos básicos de forma, se não vejamos. O plano diretor, que é regido pela Lei Complementar 74 de 2007, que em seu artigo 152 assim determina, o Conselho Municipal de Política Urbana Compur terá como competência 1. Acompanhar a implementação do plano diretor, analisando e deliberando sobre questões relativas à sua aplicação. 2. Deliberar e emitir pareceres sobre proposta de alteração da lei do plano diretor.
4. Deliberar sobre projetos de lei de interesse da política urbana antes de seu encaminhamento à Câmara Municipal. E 11. Convocar audiências públicas. Ocorre que o referido projeto de lei complementar veio desacompanhado do parecer do Compur, que tem competência para emitir pareceres sobre proposta de alteração da lei do plano diretor, bem como convocar audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, dando publicidade quanto aos documentos e informações produzidos. Observe-se que o Compur deve deliberar sobre os projetos de lei de interesse da política urbana antes de seu encaminhamento à Câmara Municipal, conforme dispõe o artigo 152, inciso 4. Ademais, o Conselho Municipal de Política Urbana enviou a esta Casa o ofício 22, informando que a plenária do Conselho verificou que o referido projeto de lei complementar, bem como mapas e outros anexos, não foram encaminhados ao referido Conselho, conforme determina o mesmo artigo, inciso 2. A decisão do Compur em enviar ofício à Câmara foi aprovada por unanimidade em reunião realizada no dia 7 de fevereiro de 2018. Pelo exposto, a referida propositura está em desacordo com a legislação pertinente, visto não atender os requisitos básicos de forma, sendo assim, opino pela ilegalidade do prosseguimento do processo. Todavia, cabe às competentes comissões decidirem sobre a matéria, as quais recomendo que em seus pareceres observem a ilegalidade apontada, enviando ao plenário, que é soberano, para decidirem sobre seus pareceres e sobre a propositura em comento. Porém, caso a preliminar arguida seja suplantada e a propositura seguir seus trâmites, deverá assim proceder este legislativo. A apreciação, discussão e votação do projeto de lei complementar que dispõe sobre alteração ou revisão do plano diretor deve ser processado e pautado nos termos dos artigos 85, 86, 86A e 86B da Lei Orgânica do Município e artigo 83, parágrafo 3º, incisos alíneas A e B do Regimento Interno, que determinam prazos para as comissões apresentarem as emendas e o parecer não será aplicável ao regime de urgência. Grife-se ainda que qualquer alteração no plano diretor do município deverá ser observado o disposto no artigo 40, especialmente o parágrafo 4º do Estatuto das Cidades, Lei 10.257 de 2001, conforme adiante segue. Na lição do professor Diógenes Gasparini, no processo de elaboração do plano diretor, prescreve o parágrafo 4º do artigo 40 do Estatuto das Cidades que o Legislativo e o Executivo garantirão a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. 2. A publicidade quanto aos documentos e informações produzidos. Se esta garantia não for real, efetiva ou obstada, pode o prefeito municipal incorrer em improbidade administrativa, conforme previsto no artigo 52, inciso 6 do Estatuto da Cidade. Ademais, e no mesmo sentido, dispõe o plano diretor de Porto Ferreira, ao estabelecer em seu artigo 146, inciso 2, que o Poder Executivo elaborará e implementará o planejamento do desenvolvimento municipal mediante gestão democrática e participativa, contando com a cooperação das associações representativas e da população, que, para tanto, atuarão através de debates, audiências públicas e consultas públicas. Como se observa, durante os trâmites do processo que altera o plano diretor, deve o Poder Legislativo convocar audiências públicas através das competentes comissões. Conclusão. Qualquer alteração no plano diretor do município deverá ser precedida de competente deliberação e audiências públicas, cuja convocação deverá ser realizada pelo Conselho Municipal de Política Urbana nos termos estabelecidos pela Lei Complementar 74/2007. Por todo exposto, tendo o projeto de lei complementar em exame sido enviado à Câmara, desacompanhado da deliberação e do parecer do Compur, o mesmo está em desacordo com a legislação pertinente, visto não atender os pré-requisitos básicos de forma, opino pela ilegalidade do prosseguimento do processo. Todavia, cabe às competentes comissões decidirem sobre a matéria, as quais recomendo que em seus pareceres observem a ilegalidade apontada. Entretanto, caso divergirem deste parecer, deve ser enviado ao plenário, que é soberano, para decidirem sobre seus pareceres e o mérito do projeto de lei complementar 18, assinalando que, nesse caso, devem proceder de acordo com o item 2 deste parecer. É o parecer Porto Ferreira, 23 de fevereiro de 2018. Depois da leitura desse parecer, naquele período, após uma recomendação do próprio jurídico da Casa, a Câmara, por votação, decidiu, para consertar a situação, advinda aí do Poder Executivo e o celeuma instaurado no município, promover as audiências públicas que foram realizadas, dando a oportunidade e tentando garantir aí a participação de cada um mediante a sua opinião e sugestão. Essa opinião e sugestão, ela é acatada ou não pelo vereador, que se torna o representante, e apresentada
na sessão de primeira discussão do referido projeto. Sessão esta, de hoje. Como havia dito, as emendas estavam previstas, no entanto, foram retiradas no final da tarde e hoje está somente em deliberação o projeto de lei sem qualquer emenda. Isto quer dizer, o projeto de lei do jeito que chegou ao poder pelo Poder Executivo. Daquela forma, sem constar nele qualquer emenda advinda, quer seja do Compur ou quer seja de algum colega vereador que tenha apresentado. Após essa explanação, eu coloco o parecer em conjunto das comissões permanentes da Câmara Municipal de Porto Ferreira em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por maioria dos vereadores. Agora eu coloco em primeira discussão o projeto de lei número 18 de 2017. Em votação, o projeto de lei número 18 de 2017 foi aprovado pela maioria dos vereadores em primeira discussão. Encerrada a ordem do dia, inscrito na palavra livre final, vereador Ismael Miguel da Silva. Senhor presidente, vereadores, público presente. Senhor presidente, em questão do meu requerimento, eu quero só fazer uma fala aqui. Eu já tenho o pleno conhecimento de tudo que o senhor expôs, e eu só quero dizer que, no meu requerimento, eu não estou aqui cobrando, tá? Não estou cobrando a obrigação de atender a minha indicação. A única coisa que eu expus, e eu vou deixar bem claro aqui para todos, que quanto às indicações que está previsto no regimento, e se não tivesse previsto também, não seria por isso o uso dessa casa. E eu gostaria de saber se, talvez, a resposta que o senhor até colocou, né, a exposição, o senhor prefeito, ou seja, ele quem for, teria coragem de dizer que eu não sou obrigado a atender, porque eu teria todo o prazer de expor isso a toda a população que na qual vem com todo prazer, desejo e vigor, na verdade, atendendo às necessidades tanto daquela localidade. Eu não estou brincando de ser vereador, eu não estou aqui de brincadeira. A única coisa que eu gostaria até então de deixar bem claro, que nós temos que ter respeito. Quando eu ou outro vereador fizer uma indicação, a única coisa que eu gostaria, se há a possibilidade, um cronograma, se a minha indicação ela for atendida, sim ou não, eu preciso saber. Só isso. Quanto a isso, tá, está previsto. Então, eu gostaria, se há essa possibilidade, se eu houver sido atendido às minhas indicações, e eu estou, sim, ainda preocupado, porque tem algumas indicações que eu faço e até eu coloco aqui com medidas, se fosse possível, né, atendido com urgência ou emergência. Então eu nem ia me expor aqui a falar, eu queria deixar bem claro, né, quanto a isso, eu tenho conhecimento sim, quanto às indicações e aos requerimentos, mas eu quero deixar bem claro, eu não estou de brincadeira, a única coisa que eu gostaria é o respeito que, se essa indicação chegasse até ao executivo ou a qualquer departamento ou aquele que é competente nas suas sessões, tivesse uma apreciação, um respeito com a minha pessoa, porque eu não saio daqui, eu não vou me posicionar a fazer um requerimento qualquer, ou melhor, uma indicação, porque eu acho que é certo ou que eu acho que é errado. Respeito nas indicações, leiam, porque, como eu disse aqui, fiz indicações, na verdade, e nem lidas foram. Simplesmente isso que eu gostaria. Leiam e olhem para cada um, eu estou falando agora da minha pessoa com respeito, porque eu faço não brincando, mas cuidando da minha cidade. Muito obrigado a todos, agradeço a todos o público presente, uma boa semana. Inscrito o vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Senhor presidente, caros colegas, público presente, eu gostaria de
de parabenizar a todos aí pela presença, né? Hoje a casa cheia. E também estou vindo aqui para fazer uso da palavra, para agradecer especialmente aqui a nossa amiga Lindalva, que lembrou do Dia dos Professores hoje e veio me trazer aqui um presente. Então, muito obrigado, fiquei muito contente. E como todos sabem, né, eu sou professor de Educação Física e hoje é o nosso dia. Também tem aqui presente hoje o professor Nilson, também, que gostaria de parabenizar pelo seu dia também. E assim, parabenizar todos os professores da rede municipal e da rede estadual de ensino. Também o Rafão, também, desculpa, Rafão, não tinha visto você também que é professor de Educação Física, colega de profissão. Então, na presença das pessoas, gostaria de parabenizar todos os professores da rede municipal e estadual de ensino. No demais, gostaria de dar uma boa noite a todos e uma ótima semana a todos. Inscrito o vereador Alan João Orlando. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos acompanha pelos veículos de comunicação, boa noite a todos. Bom, primeiramente eu quero trazer uma informação muito importante, enfim, com muita alegria, que eu anuncio, inclusive na quinta-feira já havia chegado, hoje a gente fez a matéria oficial, eu como prefeito, a questão de mais uma ambulância para o município de Porto Ferreira. No ano passado, eu apresentei um pedido à deputada federal Keiko Ota, e que prontamente aceitou a solicitação e já tinha iniciado os trâmites via gabinete dela, através dos recursos que os deputados têm para enviar para o município. Como a escolha foi a ambulância, devido aí à grande demanda que existe hoje no município, a questão das ambulâncias, até eu tenho uma boa relação com a Marcela, a gente conversa muito a respeito disso, enfim, do transporte da saúde aqui no município de Porto Ferreira. Então vi que essa é uma demanda emergencial aqui na cidade, então conseguimos entregar mais uma ambulância via PSB, que é o meu partido. Então, quero agradecer muito a deputada Keiko Ota, que nos honrou aí com essa ambulância, a deputada que foi muito bem votada esse ano no município, onde eu já mencionei na última sessão, que nós saltamos aí de 24 votos para 545 votos, e agora o município acaba ganhando mais um veículo para a saúde. E nós frisamos aqui a importância que se tem desses deputados serem bem votados no município e continuarem ajudando a cidade, porque às vezes alguns deputados aí, como nessa eleição, acabaram ficando entre os 5 primeiros colocados e nunca enviaram nenhuma emenda parlamentar para a cidade de Porto Ferreira, nem para o hospital e nem via prefeitura. Então quem acaba perdendo com isso somos nós, cidadãos ferreirenses. Então é muito importante ter essas parcerias e esses deputados serem bem votados no município. Então quero agradecer a Keiko, quero agradecer todo o pessoal do gabinete dela, que me atendeu muito bem desde o início, quando eu a conheci no ano passado em São Paulo, e todas as demandas que eu tenho apresentado para ela em relação a Porto Ferreira, todas têm sido atendidas aqui para o nosso município. Então tenho certeza que essa ambulância vai ajudar bastante o desenvolvimento da cidade nessa questão da saúde e o transporte de pacientes, seja dentro da cidade, como também fora do município. Quero aproveitar e agradecer o secretário de Esportes e Lazer, na pessoa do Anselmo. Havia feito algumas críticas aqui já na tribuna, já havia me posicionado inclusive com ele em relação a algumas situações, e um pedido que eu fiz ali no Santa Marta, fiz por meio dos moradores, né? Como representante dos moradores daquele local, que os adolescentes estavam sem utilizar a quadra, né? Aquela unidade esportiva que existe naquele bairro, devido aí ao abandono do espaço público. E foi feita aí uma boa parte do serviço foi feita na última semana, onde agora eles já podem iniciar a utilizar esse espaço. Então ajudou bastante. Fizemos aí uma questão de organização, para que não tentamos evitar um pouco mais, né, a questão do vandalismo naquele local, porque já que vigia é difícil. Então quero agradecer ao Anselmo, que pela atenção, enfim, prestatividade, deu certo, e agora o pessoal ali do Santa Marta vai poder utilizar melhor aquele equipamento público. Aproveito também para anunciar mais um evento de uma lei minha, de autoria minha, aqui na Câmara Municipal, que vai ter nesse final de semana a 3ª mostra de teatro José Augusto Tenan. Então, lembrando que eu fiz a primeira edição em 2015, quando fui chefe da seção de cultura, e depois, com o mandato de vereador,
transformei em lei, aprovada por todos os colegas aqui da casa, sancionada pelo prefeito, e agora vai ter mais uma edição, a terceira edição, voltada aí para a área teatral aqui no município de Porto Ferreira. Muito importante a gente fomentar cultura, educação, enfim, esporte, principalmente num município como o nosso, do interior, que dificilmente tem atividades aí, entretenimento gratuito para toda a população. Então, começa agora na sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Você pode ver pelo site da Prefeitura toda a programação oficial e também através do Facebook. O evento é 100% gratuito, vão ter oficinas culturais também durante o período da tarde e à noite, as apresentações teatrais. No domingo à tarde tem a apresentação na Praça do Vila Sibila e à noite no anfiteatro também. Então, todos os dias à noite no anfiteatro, no domingo à tarde, são 2 apresentações. Então, além das oficinas, tem a apresentação de teatro na praça e depois no anfiteatro municipal. Muito bom aí essa questão. Aproveito, parabenizo todos os professores do Estado, do município, enfim, pelo dia. Eu acho que, mais do que parabéns, nós temos que trabalhar em prol da classe, né? Porque parabenizar é muito fácil, mas a gente tem que ter aquela luta diária, aquela luta cotidiana para aumentar a questão salarial, a questão de dignidade dentro das salas de aula, enfim, principalmente via Estado, onde a escola hoje estadual, ela mais parece um presídio do que uma escola. O professor ele tem pouca autonomia dentro da gestão da unidade escolar. Então, todas as questões precisam ser debatidas e precisam ser alteradas. Eu falo isso porque grande parte dos meus professores foram meus professores, hoje são meus amigos. Então, debato isso diariamente, essas questões. Então, sei da importância, mas também nós estamos agora num período eleitoral, onde nós temos algumas propostas bem viáveis dentro dessas questões aí educacionais. É importante a classe ler sobre isso, entender o programa dos candidatos para poder notar as diferenças e qual seria a melhor opção aí para a gente poder traçar uma melhora, principalmente em âmbito estadual. Bom, do restante, desejo a todos uma excelente semana e até a próxima sessão. Inscrito o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, primeiramente eu queria aqui parabenizar em nome do professor Sérgio, Dia dos Professores, aqueles que nos ajudam na formação nossa como cidadão, como ser humano. Fica aqui meus parabéns aí para os nossos professores. Parabenizar o vereador Ala João pela conquista de uma ambulância. Recentemente, nós tivemos também outros vereadores aqui buscando veículos para o transporte da saúde. Vereador Marcelo Ozelin, acredito que daqui 15 dias no máximo, está chegando uma van também, de um recurso do deputado João Caramês, de uma emenda proveniente do deputado João Caramês, onde a gente trabalhou junto com ele lá na Assembleia Legislativa, para que se conquistasse mais um veículo para transporte da saúde aqui para a cidade de Porto Ferreira, tendo em vista o grande número de pacientes que são transportados diariamente, semestralmente. Recentemente nós tivemos acesso a uns números, quase 15 mil pacientes foram transportados nos 6 primeiros anos desses 6 primeiros meses desse ano. Então é um número muito elevado, isso gera um desgaste nos veículos, e é importante, então, estar renovando a frota. Eu não quis usar da palavra em relação à questão, tanto do parecer do projeto de lei que trata do plano diretor, como na discussão do próprio projeto, porque eu não queria sair fora das tratativas relacionadas ao projeto de lei, porque eu queria fazer alguns comentários à parte. Primeiramente, eu queria deixar claro que a gente respeita a opinião de cada um. Nós não estamos aqui passando por cima da vontade de ninguém. Só que quando o interesse pessoal está acima do interesse coletivo, quem perde com isso é a população. Infelizmente, nós perdemos quase um ano aqui dentro da Câmara Municipal com um projeto de lei que foi tramitado. A gente fica entristecido, né? E a questão base em relação a essa questão do
do plano diretor era a questão da ponte do Rio Santa Rosa, que não é novidade para ninguém, uma coisa onde se falou, se debateu, muita gente se machucou com isso, inclusive eu, que se eu não defender aquilo que eu acredito, quem que vai defender por mim, né? Então, a gente defendeu, a gente correu atrás desse recurso, foi difícil, foi no mínimo umas 20 vezes que nós tivemos lá na cidade de São Paulo, batendo lá na porta da Casa Civil, lá no governo do Estado, correndo atrás desse recurso. Inclusive, esse recurso ele corre o risco de ser perdido por ele não ter sido aplicado. Então, nós temos aí 2 candidatos à disputa ao governo do Estado. Um representa o partido do Alan João, o outro representa o partido meu e do Marcelo, mas a gente tem vários vereadores que são de partidos que compõem a base desses deputados. Então, a partir de agora, eu gostaria de estar assumindo um compromisso com toda a sociedade civil em estar correndo atrás da renovação, da prorrogação desse convênio que a gente tem junto ao governo do Estado. Tendo em vista que hoje foi aprovado o plano diretor. E levando também de conhecimento da população que foi assumido um compromisso com o prefeito Rômulo Ripa, nas últimas semanas, de estar elaborando, a partir de agora, a gente vai estar cobrando efetivamente isso dele, ele sabe disso, eu estive no gabinete dele agora à tarde, da construção de comissões que vão envolver toda a sociedade civil. Portanto, essas comissões vão acompanhar os técnicos ambientais, de mobilidade, que vão determinar aonde é o melhor local para a ponte. Nós tomamos a iniciativa de tomar a iniciativa de forma imparcial para sair da questão política e a gente discutir a situação de forma técnica. Só para vocês terem uma ideia, toda essa documentação que eu tenho aqui, esse gargalhaço de papel aqui, se diz respeito à construção da ponte sobre o Rio Santa Rosa. E aqui, eu tenho vários elementos, vários documentos e várias situações de situação relacionada a qual é o melhor local para a construção da ponte. Mas eu estou abrindo mão disso para manter a imparcialidade, que a gente deve ser imparcial. Então, como eu não sou engenheiro, como eu não sou técnico, como eu não tenho conhecimento ambiental, de mobilidade, então a gente vai deixar para quem entende da coisa. Lembrando que na última audiência pública que nós fizemos aqui, eu assumi um compromisso de estar apresentando uma emenda que não foi apresentada pela minha pessoa, e agradeço também aos colegas que também entenderam a questão da importância da gente estar votando esse plano diretor hoje aqui. Como o vereador disse, que o plano diretor está maculado. Ele estaria maculado de qualquer forma. Por quê? O projeto de lei ele chegou em novembro do ano passado aqui nessa casa. E aí, o que diz o regimento interno da casa? O regimento interno da casa diz que nós temos, os vereadores e as comissões, eles têm um prazo de 80 dias úteis para apresentar a emenda. Emendas em projetos do plano diretor do município e do zonamento urbano, dos direitos suplementares e de uso de ocupação do solo. Como o vereador Miguel Bragioni disse na leitura do parecer, quando o projeto veio aqui, ele já chegou prejudicado porque ele também não tinha o parecer do Compur. Então, ele estaria também prejudicado a partir do momento que nós fizéssemos qualquer tipo de emenda. Ah, vereador Dentinho, mas você votou um parecer jurídico da Câmara, esse parecer jurídico aqui, há um tempo atrás, foi no mês de maio, né? Mês de maio, deve ter sido no mês de maio, se eu não me engano. Deixa eu ver se tem a data aqui. Foi no mês de maio. Então, por que você votou esse projeto aqui? Porque o Estatuto da Cidade dava por obrigatoriedade que nós fizéssemos as audiências públicas aqui na Casa de Lei. Porque senão o projeto de lei também não poderia ser votado. Então, eu quero que vocês entendam a minha linha de raciocínio vindo de lá de trás. Quando o interesse pessoal está à frente do interesse do coletivo, quem perde com isso é a população. Então, mais uma vez, quero aqui agradecer os meus colegas aqui da Casa de Leis,
É lógico que a gente está aqui num Estado democrático, eu sempre procurei respeitar a decisão de todos os colegas aqui dentro, a opinião, mesmo que seja favorável e mesmo que seja contrário àquilo que eu penso, mas a gente vive num país democrático. É por isso que nós estamos aqui hoje, representantes da população, representantes da sociedade civil, debatendo um tema tão importante que é a questão do plano diretor do município. Tão importante que é a questão do plano diretor do município. Outro recadinho que eu gostaria de deixar, viu, senhores vereadores e todos aqueles que me ouvem. Decreto não é garantia para ninguém. Muitos aqui sabem do que eu estou falando. Para não esticar a linguiça. Então, não quero fazer coisa em tom de ameaça. Mas só deixar claro, decreto não é garantia para ninguém. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Inscrito de modo derradeiro, vereador Marcelo Ozelin. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pelos meios de comunicação e até agora aqui na Câmara, uma boa noite a todos. Gostaria de iniciar a minha fala fazendo um agradecimento ao vereador Alan João, à deputada Keiko Ota, que disponibilizaram aí essa emenda e a ambulância para o nosso município. E os demais vereadores também que entenderam aí o meu apelo no início do mandato, onde, por já trabalhar na seção de transporte aí há mais de 20 anos, era necessário, com urgência, aí, a renovação da frota, né? E tem sido uma das minhas bandeiras, né? Também consegui, aí, através de uma emenda impositiva, 2 veículos que já estão sendo utilizados para transporte de pacientes que fazem radioterapia, quimioterapia, hemodiálise, entre outras especialidades. Então, gostaria de agradecer a todos os vereadores e renovar esse apelo para que os vereadores aí, com os seus deputados, consigam aí, quem sabe ainda, até o final do nosso mandato, trazer mais recurso para o transporte da saúde. Eu já visto a grande importância que um carro em bom estado ele dá, não só para os pacientes que são transportados com mais segurança e dignidade, como também para os funcionários públicos, os motoristas. Então, muito importante. Também anunciei a semana retrasada a vinda de um ônibus, né, que foi adquirido também através de uma emenda que solicitei ao deputado Carlos Sampaio, um ônibus que vai transportar os pacientes até a cidade de Barretos. Falo até a cidade de Barretos porque é uma cidade que é um pouco mais longa, né? É um trajeto um pouco mais longo. É claro que esse ônibus, quando não estiver indo para lá, ele vai atender também as demais cidades aí, e sempre pensando no bem-estar da população. Então, gostaria de agradecer a todos aí. E também comunicar aí o término, né, da primeira etapa do recap da Avenida Ercílio Jareto Barcelos, que foi também uma reivindicação minha, através do deputado Carlos Sampaio, e aproveitar até a presença do Efraim, que me indagou e pediu para que a gente ficasse aí em cima e fiscalizando a respeito da captação de água ali. Então, vai ser agora feita a obstrução das galerias já existentes e a construção de mais 3 de cada lado da via. Então, a gente está aí fiscalizando. Percebi que o material colocado ali é de primeiríssima, e também conversando com pessoas que entendem aí, realmente um belíssimo trabalho, e a gente tem que sim ficar atentos aí para que esse dinheiro não se perca, como já foi feito da outra vez, né? Ou seja, foi depositado um número grande de verbas, de dinheiro da população naquela avenida, e foi feita uma porcaria, na verdade. Uma construção para inglês ver e para dizer que recapearam
uma avenida. Não é o que tem acontecido agora, graças a Deus. Gostaria também de chamar a atenção do Marcos Maquininha e do assessor legislativo, o Gideon, se ele estiver na casa ainda. Também foi feito um recap no Santa Rosa 2 e tiveram a colocação de placas ali e acessibilidade. Gostaria só de chamar a atenção por conta da colocação dessas placas. Foram colocadas placas de pare, tanto na rua João Rui, Júlio de Oliveira Dorta, ou seja, não tem preferencial. Encheram de placas de pare e um morador da região, ontem de manhã, me chamou e pediu para que eu acompanhasse ele até o local. Realmente constatei, eu acho que é um erro muito grave da seção de trânsito e mobilidade urbana. Eu acho que tem que ter alguém ali fiscalizando, né, alguém da seção, e eu acredito que não foi feito isso. Tá? Então, é um dinheiro jogado fora, são placas que vão ter que ser retiradas. Então, eu peço aí atenção para que esse tipo de coisa, de obra aí, não se repita. Né? Então, não custa nada acompanhar os trabalhos e ver realmente o que está sendo feito em nossa cidade. Do mais, gostaria de agradecer a presença de todos. Volto aí a fazer o convite para que todos acompanhem as sessões da Câmara Municipal, toda segunda-feira, às 19 horas, e desejar desde dar uma ótima semana a todos e uma boa noite. Senhores vereadores, primeiramente, eu tenho que complementar, inclusive, para elucidar ao vereador Ismael. Sobre o assunto das indicações, contém o artigo 93, parágrafo único, que não é permitido dar a forma de indicação a assuntos reservados por este regimento para constituir objeto de requerimento. Foi isso que eu quis dizer, quando a prefeitura pode responder ao requerimento dizendo prejudicado. Você não pode camuflar num requerimento o assunto pertinente à indicação. Mas eu entendo o vereador, a preocupação dele, que é o atendimento público. O cidadão faz o reclame, como recebi hoje, tá? Sujeira, outra vez, cidade suja, outra vez, na Avenida Henrique da Mota Fonseca Júnior, no canteiro central. Muitos cidadãos usam o canteiro central para depósito de lixo, né? E o cidadão mandou as fotos, falou, e aí, quais são as providências? Por que a prefeitura não faz a limpeza? E o vereador, ele fica meio refém, né? Eu queria determinar que aquele serviço fosse realizado. Eu gostaria de ver aquele serviço realizado, mas o vereador não tem essa competência, ele não tem essa abrangência. Então, ele usa um instrumento chamado indicação, que ele sinaliza, anexa fotografias e mostra para o executivo, olha aqui, ó, olha a sensibilidade sua para fazer aquela limpeza. Sobre o executivo responder apresentando um cronograma de atendimentos das indicações, vereador, não consta nada em lei. Então, ele não tem essa obrigatoriedade, não há um condão de obrigatoriedade de ele manifestar. Mas eu me lembro muito bem, no ano passado, começo do ano, que o Executivo estava promovendo reuniões no gabinete, justamente para prestar esclarecimentos sobre as indicações apresentadas por vereadores. E acredito que a grande desmotivação à continuidade do Executivo foi também a falta de quórum. Vários vereadores, no início... eu me lembro de encontrar praticamente todos os vereadores ali para receberem satisfações sobre esses atendimentos de indicação extraoficiais. No entanto, depois de algum tempo, um vereador não comparecia, o outro não comparecia, e o Executivo, por si só, acredito eu, tenha tomado deixado essa iniciativa de proximidade com as respostas. Não estou aqui promovendo qualquer defensoria, porque não tem procuração para isso, mas estou simplesmente averbando aquilo que vivenciei, aquilo que o senhor também vivenciou. Então, entendo sobre a preocupação, é justamente a motivação do seu requerimento e essa preocupação com os atendimentos de interesse público. No entanto, o que cabe e o que coube, por exemplo, a esse vereador que vos fala durante 4 anos, faça o pedido, leve ao morador o pedido e comprove a ele que o pedido dele houve encaminhamento. Agora, a esfera de resolução, de cumprimento, de execução,
já foge da sua alçada, da sua responsabilidade. É isso que fiz durante 4 anos, é isso que muitos aqui fizeram. Quanto ao manifesto do vereador Bertazzi, ele não está no plenário, mas ele está coberto de razão quando ele disse que o projeto chegou eivado, que o projeto chegou maculado. Ora, existiam no projeto de lei em comento, e hoje aprovado em primeira discussão, existiam pontos que o próprio jurídico identificou como prejudiciais à aprovação, à continuidade do projeto. No entanto, o que houve foi justamente uma tentativa de reparo. Por quê? No ano passado, ocorreu o ano limite de envio do projeto do plano diretor para a apreciação desta casa. Entendo eu, não fiz uma pesquisa para saber disso, uma pesquisa jurídica, que a impossibilidade de a Câmara decidir sobre esse projeto implicaria em quê? Numa reversão da Prefeitura encaminhar fora de prazo? Qual seria a responsabilidade por isso? Tá? No encaminhamento fora do prazo. Quando eu digo fora do prazo, é fora do ano passado. Se fosse nesse ano, ela não estaria cumprindo a determinação prevista no Estatuto das Cidades. Então, aí tem uma ressalva. E a Câmara, como um poder moderador nesse aspecto, e reparador, ou seja, um erro, a Câmara tentando reparar, aliviar essa situação de estresse, a Câmara colocou, de acordo com a sugestão do jurídico da Casa, aquela propositura que aqui tramitou e que todos os vereadores aprovaram, que foi a propositura de realizar emendas e realizar audiências públicas e promover emendas, entendendo se necessário. Inclusive o vereador Bertazzi aprovou isso, como disse. Qual foi o fundamento que a Câmara utilizou para aquela saída de reparo, buscando justamente o interesse público que correria por uma lesão? Foi justamente aquilo que aconteceu em outro município. O jurídico entrou em contato com outro município que alegou a realização disso. Ora, a Câmara de outro município tomou essa medida, e essa medida não teve nenhum tipo de condenação, nenhum tipo de modificação, porque reacendeu a oportunidade de corrigir as situações. Restaria prejudicado, conforme a apresentação de emendas, como o vereador disse, não. Na segunda hipótese, não teria prejuízo, porque o plenário ele é soberano nas suas decisões. E a decisão foi colegiada, foi por plenário. A Câmara toda aprovou. Então, essa teoria de que, olha, não cumpriu o regimento, por não ter cumprido o regimento, prescreveu a oportunidade de apresentação de emendas e, portanto, não valeria a apresentação de emendas para o projeto, desculpe, é falácia, é conversa fiada, não serve, não se aplica. Se eu utilizasse ela como primazia, então eu faria uma modificação. O projeto não poderia ser aprovado. Por quê? Porque, em sua essência, ele estava eivado. Quando eu corrijo um erro aqui na Câmara e oportunizo a modificação desse erro perante a audiência pública e perante os cidadãos, se torna válido o ato. A administração ela tem um princípio basilar, que é aquele princípio de revisão do ato administrativo. Quando ela promove algo e ela entende que aquilo que ela promoveu está equivocado, aquilo fere princípios, aquilo fere o interesse público, ela pode imediatamente modificar, rever aquele ato provocado. Então eu tenho que fazer essas considerações e, inclusive, acrescer uma última consideração, que eu me lembro muito bem de que estava aqui no plenário, quando o vereador Gideon dos Santos, em sua leitura, manifestou, olha, aqui tem uma emenda que a comissão pretende apresentar. E houve, naquele instante, uma contestação por parte do Bertazzi, que, olha, se apresentar isso, eu vou apresentar uma outra emenda. Então, cai novamente por terra essa assertiva de que não poderia apresentar qualquer tipo de emenda. A emenda foi retirada pela comissão, a comissão assim entendeu pela retirada da emenda, e qualquer vereador também poderia falar, não concordo e quero manter as emendas previstas pela comissão. Isso é possível. Enquanto presidente, poderia até levantar, suscitar isso. Contudo, não tenho, como os senhores sabem, o poder de decisão, o poder de voto sobre a matéria. E aí se torna incoerente o meu procedimento. Enfim,
apenas faço essas ressalvas que entendo serem elas salutares para o bom desenvolvimento dos trabalhos dentro do poder e também para as análises daquilo que se estuda, propõe e, sobretudo, decide. O projeto, hoje aprovado em primeira discussão do plano diretor, é importante que cada um dos senhores tenha a noção de que ele não tem um efeito efêmero de 1 ano, de 2 meses, de 5 meses. Ele vai estar aí vigente durante 10 anos. Então, não é algo que estamos decidindo a toque de caixa ou algo, olha, demorou 1 ano para ser deliberado. Eu espero que o conteúdo previsto no projeto tenha, sim, a participação efetiva de cada um dos membros e, sobretudo, acompanhando o que a sociedade se manifestou, e não teve aí as suas manifestações consolidadas, mas pensando que a decisão de agora, ela vai percorrer a 1 ano. E a segunda votação, e segunda discussão desse projeto, ocorrerá na próxima sessão. Eu agradeço a todos os senhores pela condução dos trabalhos desta noite, agradeço às pessoas que compareceram nesse auditório, também aqueles que acompanharam pela transmissão do site do Poder Legislativo e pela transmissão da Rádio Comunidade FM. Agradeço aos trabalhos do segundo secretário ADOC, o vereador Marcelo Ozelin, considerando que o vereador Gustavo Braga está viajando, não pôde comparecer, e também exteriorizo o agradecimento à rádio, comunidade, e encerro esta sessão com uma salva de palmas aos pavilhões.